programa a seguir é livre para todos os públicos. Está chegando para toda Nova Friburgo através da lente do canal 10, que é a TV Zoom, o canal 100% Nova Friburgo, o canal que é a preferência da população da nossa cidade. Hoje eu estou trazendo o Gregor Scher, que é advogado, e veio falar de um assunto que é do nosso interesse. Estamos chegando ao final do ano. E o direito do consumidor? Ele veio falar sobre isso na edição de hoje do Entrevistas. Gregor, muito obrigado por ter vindo ao programa, muito obrigado por ter aceito. Como que se aplica o direito do consumidor? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e poder explicar para seus telespectadores esse ramo do direito no qual todos nós estamos submetidos, principalmente nessa época agora de final de ano, onde todos nós vamos ao mercado para realizar compras e transações de produtos e presentes. E nessas horas é sempre bom a gente ter a ideia do que é o direito do consumidor para poder exercer melhor inclusive a nossa cidadania, sabendo dos nossos direitos e das nossas obrigações. E, respondendo já a sua pergunta, a aplicabilidade do direito do consumidor, ela é para qualquer relação de consumo. E essas regras, elas incidem na relação de consumo e elas devem ser observadas. Quando elas não são observadas, o consumidor ele tem todo o direito de buscar o Poder Judiciário ou também o PROCON, que é o do Poder Executivo, qualquer meio para que possa compelir o fornecedor de produtos e serviços a se enquadrar dentro da previsão do Código. Agora, Gregor, essa questão do direito do consumidor é um assunto muito amplo. Eu tive uma pesquisa enorme para poder montar a pauta e tem uma pergunta aqui que me chamou muita atenção, que eu tive que colocar, que é o que são os bancos de dados de relações de consumo. Do que se trata isso? Isso, sendo bem direto, é o que na prática acaba sendo o Serasa, o SPC, são cadastros mantidos por empresas privadas que constam ali as informações dos consumidores que estão inadimplentes em algum crediário, com alguma prestação, e essa informação se torna pública para os outros comerciantes, e isso influencia na hora de você conseguir uma linha de crédito num banco, de você conseguir um parcelamento numa loja, seja através de crediário, seja da forma que for, porque eles têm acesso a esse cadastro, e esse cadastro seria uma forma de você manter os fornecedores também cientes de quem está no mercado com nomes já com um passado de inadimplência e para que ele possa gerir melhor os negócios dele. Existem muitos casos de dívidas ilegais em Nova Friburgo? Sim, existe. Ilegal no sentido não... vamos dizer assim, não que o fornecedor tenha colocado o nome do consumidor nesse cadastro por má-fé, mas às vezes um descuido na parte administrativa da loja, eventual não sei, algum erro do pessoal. Ou seja, apertaram o botão errado, era para ser uma pessoa, foi outra. Aí o indivíduo vai realizar uma compra, aí recebe a notícia surpresa de que está com o nome inscrito num cadastro. Muitas vezes ele nunca pisou na loja, mas ele está inscrito como devedor dessa loja. Então ele tem todo o direito de buscar o judiciário para resolver essa situação. Agora, Gregor, eu quero entrar numa outra questão, que é a chamada proibição da lei estadual. Ela tem exceções?
Qual lei estadual? Recorrente ao direito do consumidor. Não sei. Não. Quando o direito do consumidor entra a cobranças, o que eu quero entender é o seguinte, quando que o direito do consumidor, ele no formato geral, ele entra efetivamente quando existem cobranças abusivas? As cobranças abusivas, na prática, é muito difícil de um consumidor chegar e sozinho, conversando com o fornecedor, que consiga retirar essas cobranças abusivas do contrato ali, da venda. Porque geralmente, na maioria das vezes, o atendente, o vendedor da loja, ele está ali com uma ordem e ele tem que obedecer aquela ordem, ele não tem muita margem de manobra para... Ele fica completamente engessado para... Aí as cláusulas abusivas, elas geralmente são combatidas através de uma ação judicial, que é visando reparar um eventual prejuízo que se teve na hora da contratação. Como fazer uma empresa reparar uma cobrança abusiva? Uma empresa ou um estabelecimento comercial? Não, você vai procurar um advogado ou a Defensoria Pública e vai ser proposta uma ação na qual vai se pedir que essa cláusula seja decretada nula e os eventuais consectários financeiros, assim, vamos dizer, dessa cláusula, sejam também restituídos. Uma vez a cláusula nula, todos os dispêndios financeiros que essa cláusula acarretou devem ser restituídos. Agora, Gregor, o Código do Direito do Consumidor, ele pode ser aplicado também junto aos profissionais liberais, os chamados autônomos? Não pode. Não pode? Não pode. Por quê? Não podem porque está expresso na lei que os profissionais liberais eles não se enquadram na categoria, no conceito de fornecedor de mercadorias e serviços. Eles não estariam sujeitos, por opção do legislador que fez a lei, às disposições do Código, porque é um outro tipo de atividade, por mais que olhando de fora possa parecer um pouco semelhante, você está pagando para receber um serviço, mas o conceito da produção mecânica é diferente, porque você tem uma produção mecânica em massa para atendimento de massa, o outro é uma atividade já puxada para um lado mais intelectual, a contratação é feita de forma diferente. Agora, quais são os direitos do consumidor se ele adquirir um produto, vamos supor, adquirir um celular, e esse celular ele vem com um defeito? Qual seria, no caso, o meu direito perante a loja? O seu direito seria pedir, a partir do momento que o celular tivesse um defeito, se abririam 3 opções para o consumidor. Você pode pedir um produto igual, em perfeitas condições ao que você comprou, funcionando normalmente, seria trocar por um novo. Você pode pedir o seu dinheiro de volta e você pode pedir o que a lei chama de abatimento proporcional do preço, que se o produto está defeituoso, ele perde o valor, então você pagaria o valor que ele efetivamente vale. E essa opção ela pode ser exercida dentro do prazo de 90 dias. Mas esse prazo de 90 dias, ele é obrigatório ser seguido por lei? Sim, ele é obrigatório. Falo 90 dias porque você usou o exemplo do celular e produtos duráveis, que têm uma duração longa de uso, eles têm um prazo de 90 dias para ter o funcionamento perfeito. E os produtos não duráveis têm o prazo de 30 dias. Produtos não duráveis são produtos perecíveis que eventualmente venham a se deteriorar rapidamente. Então, dentro desse prazo, ou de 30 dias para os produtos não duráveis e de 90 dias para os produtos duráveis, o consumidor tem o direito de pedir um novo, de pedir o dinheiro de volta ou de pedir a redução do preço, vamos dizer assim. Então, o consumidor, a questão de um aparelho celular, entendi agora. Vamos ver se eu entendi direito.
se um consumidor também comprar algum alimento, algum produto, tipo um vinho, e vier ou com data de validade vencida, ou comprou alguma coisa que também esteja com data de validade vencida, ele também tem esse direito e o estabelecimento pode ressarci-lo com um novo. Isso, pode. Qualquer produto adquirido no mercado, ele se encaixa dentro dessa regra, ou de 30 dias ou de 90. De dentro desse prazo de 30 dias ou de 90, o consumidor fazendo a primeira reclamação, esse prazo para de correr. O fornecedor, ele então tem 30 dias para resolver, senão ele não... Mas desculpa te interromper, é muito rico esse assunto e eu fiquei muito interessado, por isso que eu fiquei muito interessado em fazer o programa. Falamos do prazo de 30 dias, 90 dias, mas uma pessoa, ela recorre diretamente ao PROCON ou a um advogado que trate do direito do consumidor? Se o estabelecimento comercial se negar a realizar esse tipo de procedimento, o consumidor ele pode procurar o PROCON, e é interessante que procure o PROCON, que é o órgão responsável, inclusive por... o que faz a ponte? Por notificar os fornecedores em situação irregular, que vai buscar uma certa intimidação, vamos dizer assim, que vai tomar medidas não necessariamente de caráter individual, eles vão tomar medidas de uma forma mais... É o Estado atuando, né? Não é o indivíduo buscando a satisfação do direito dele, mas o Estado atuando para que o mercado funcione de uma forma melhor. Enquanto que, caso o consumidor venha optar por contratar um advogado, ele vai ter o direito dele resolvido, mas vai ser uma coisa individual dele. Ele não vai ser aplicada... O PROCON ele tem a possibilidade de aplicar multa aos estabelecimentos, então procurar o PROCON é sempre uma boa solução, eu acredito. Gregor, eu vou interromper um pouquinho, porque nós vamos para um rápido intervalo e eu quero voltar no segundo bloco para falar de uma das maiores encrencas que tem, que é a questão de telefonia. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, nos aguardem. A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Eu estou aqui com Gabriel Ruiz, que é diretor da Predial Primos e vai contar pra gente quais são as últimas novidades que a Engie Primos e a Predial Primos têm a nos oferecer. E agora aqui no Parque Santa Elisa. Exatamente, Mariana. Esse é o Vivendas de Bilbao, que a obra já está em fase final e a entrega nos próximos meses. São apartamentos de 2 e 3 quartos que variam entre 60 e 90 metros quadrados. As coberturas possuem 2 suítes. Além disso, sala, banheiro social, cozinha, área de serviço, podendo chegar até ter 2 vagas de garagem. E a localização? Em termos de localização, Mariana, excepcional. Nós estamos falando do Parque Santa Elisa, em frente ao antigo lago, ou seja, no melhor lugar do Parque Santa Elisa. Então, muito perto do centro da cidade. Você pode acessar o bairro tanto pelo Catacione quanto pelas Browns e está muito perto de tudo. Pois é, né, Gabriel? E o sucesso foi tanto que vocês já estão vendendo as últimas unidades desse empreendimento e ainda lançando mais um, também aqui no Parque Santa Elisa. Isso mesmo, é o Vivendas de Pamplona, também em frente ao antigo lago.
Então, para você que quer adquirir o imóvel na planta e pagando durante a obra, né, as prestações, com certeza é uma ótima opção. E para a gente que quer adquirir esses apartamentos? Então, nos procure na Predial Primos, nosso departamento de vendas vai ter um prazer enorme em atendê-lo. Ou entre em contato pelo telefone ou acesse nosso site. Venha conhecer essa oportunidade. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Chegamos para o último bloco do Entrevistas. Gregor, como eu falei no final do bloco anterior, a questão da telefonia celular, são campeãs brasileiras de reclamações. Elas se enquadram também dentro dessa questão dos 30 e 90 dias? Porque muito se fala de problema na linha, é linha que não funciona. Friburgo teve, se não me engano, acho que foi esse ano, um quebra-pau, não vou dizer o nome aqui, mas com uma telefonia que tinha um serviço muito questionável. Se aplica o direito do consumidor dentro dessa mesma linha, junto às empresas de telefonia móvel? Sim, se aplica. No caso, eles não estão colocando à disposição do consumidor no mercado um produto, eles estão colocando um serviço e também se enquadra dentro da ideia de direito do consumidor. E esse prazo de 30 a 90 dias, só retornando ao assunto, sim, eu acho importante deixar claro que esse prazo, por mais que você retorne à loja, vamos supor no caso do seu celular, no 89º dia, a partir do momento que você realizou a reclamação, você exerceu o seu direito, então não tem problema o dia seguinte ser o dia final do prazo, que eles têm a obrigação de te devolver um novo celular. Digo isso porque muitas vezes um comerciante mal preparado, mal instruído, mal assessorado, ele pode dizer que, às vezes, o consumidor retornando à loja dele no último dia do prazo, ele pode falar, não, tudo bem, a gente resolveria esse problema, mas no dia seguinte ele diz, não, mas seu prazo... Você já ouviu história de que algum comerciante não queria dar um produto novo? Não, seu prazo já estourou, a gente aqui não vamos fazer nada por você, porque seu prazo, você tinha 90 dias, só está vindo agora. O que é muito comum os comerciantes, alguns deles falarem, é que a garantia que eles, na hora da venda, é de 30 dias apenas. Você compra o produto numa loja, a loja oferece 30 dias de garantia e o produto dá defeito, suponhamos, após os 30 dias, mas antes do 90, e o consumidor se dirige ao estabelecimento e o vendedor vai dizer que extrapolou a garantia. Mas a garantia do contrato ela não pode ser menor que a garantia estipulada por lei, esse prazo estipulado por lei. Agora, nós chegamos num ponto aqui crucial. O descumprimento do contrato gera necessariamente um dano moral? Não. Não gera. Por que não gera um dano moral? Porque o judiciário entende que não existe o mero descumprimento contratual não gera um dano moral. Agora, o que são cláusulas abusivas? Elas são muito praticadas? Cláusulas abusivas são bastante praticadas e são cláusulas, falando assim de uma maneira bem genérica, são cláusulas que, através das quais o fornecedor, o comerciante, o produtor, aquele que esteja envolvido na produção do produto até a venda, esse fornecedor ele vai se utilizar de uma posição economicamente mais forte para impor ao consumidor, que é a parte mais fraca, condições que sejam mais benéficas ao fornecedor.
Agora, como que o consumidor ele pode meio que se defender dessas cláusulas abusivas? Ou não tem como, porque não existe uma informação clara a respeito disso? Aí ele pode... A primeira medida seria conversar com o vendedor, com o gerente do estabelecimento, mas o que a gente vê na prática é que quanto maior é o estabelecimento, menor é a margem de manobra que o gerente ou atendente vai ter para realizar para mudar qualquer prática ali de venda que eles tenham. Por exemplo, uma grande franquia dificilmente vai dar aos funcionários que estão trabalhando ali, vamos dizer assim, no balcão, uma margem para mudar a prática de venda deles. Enquanto que numa loja menor, onde quem está te atendendo é realmente o dono do estabelecimento, então ele consegue ter um jogo de cintura maior, vamos dizer assim. Mas não sendo feito isso, como eu falei, é aconselhável que procure o PROCON, até antes mesmo de procurar o advogado de confiança, porque o PROCON é o órgão do governo que vai ter a capacidade para impor realmente medidas diretamente à instituição, com aplicação de multa, com instauração de inquéritos e medidas mais pesadas assim para fazer com que o sistema de consumo funcione melhor. Grego, no bloco anterior nós falamos da questão do banco de dados. Agora, qual o prazo de permanência que o nome de um consumidor pode ficar nesse banco de dados? O prazo de permanência é de 5 anos. E dentro desses 5 anos... Não pode extrapolar esses 5 anos? Não. É de 5 anos e, na prática, nunca soube da manutenção além dos 5 anos de ninguém. Pode acontecer, mas acredito que seja raro. Dentro desses 5 anos, como eu falei, o consumidor pode optar por pagar, por eventualmente fazer uma renegociação que venha limpar o nome dele com condições de pagamento melhor, ou então pode, se ele contestar a dívida que deu origem à inscrição, ele pode procurar o Poder Judiciário, através de um advogado, para que o nome dele seja limpo. Agora vamos entrar numa questão, essa questão aqui, ela é bem espinhosa, que me diferencie uma propaganda abusiva de uma propaganda enganosa. A propaganda enganosa, ela vai falar que um produto é uma coisa diferente do que ele é. Enquanto que vamos dizer assim, a propaganda abusiva vai passar que o produto é mais do que ele realmente é. Seria uma... Isso também pode... O consumidor vai ao PROCON também a fazer queixas a respeito... Na televisão na televisão, nos jornais, na revista, diziam que o produto era esse, que tinha isso, isso e isso, e só vem isso. Não, com certeza. A questão de propaganda enganosa, a gente vê, tem casos famosos de propaganda que deram ensejos a discussões judiciais, como a questão do quer pagar quanto e... Quer pagar quanto? A pessoa pode chegar lá, quero pagar R$2. E aí? E até que ponto e aí vai a discussão de até que ponto o consumidor, a propaganda enganou o consumidor, ou até que ponto a propaganda foi tão ostensiva que o consumidor já deveria saber que não era bem por aí. Agora, mas que questão de procurar o PROCON, sempre que o consumidor estiver diante de uma propaganda enganosa ou de uma propaganda abusiva, deve procurar sim o PROCON. Não chega a ser uma coisa um pouco abusiva nas propagandas, quando ao final aparecem aquelas letrinhas impossíveis de serem lidas? Que ali contém várias informações que não dá. A propaganda tem 30 segundos e são 4, 5 linhas de letrinhas pequenininhas. Isso. Nesse caso, isso é uma prática
abusiva e, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, essas cláusulas, essas letras minúsculas na propaganda, elas devem ser consideradas nulas. Então, vamos supor que numa propaganda, na letrinha pequenininha, esteja uma condição que vai ser prejudicial ao consumidor. Isso passa a não valer, isso é uma cláusula nula. Isso o consumidor não merece ser, não precisa ser submetido ao que tiver em letras ilegíveis. Não chega a ser ilegível, é impossível de ser, nem com uma lupa. Não necessariamente até as letras minúsculas, mas vamos supor que o que chamam no direito de contrato de adesão, que é que você se dirige a uma loja, por exemplo, um serviço de telefonia, você quer contratar um plano de telefonia, eles vão te entregar um papel com todas as cláusulas já prontas, você, consumidor, não tem a menor possibilidade de alterar uma cláusula ali, de falar, não, mas eu não concordo com essa cláusula segunda aqui, eu não concordo. Eles não vão ter... O consumidor tem esse direito de discordar de alguma cláusula. Ele tem esse direito, mas como é um contrato que chamam de contrato de adesão, esse contrato já está pronto. O consumidor, ou ele vai aceitar esse contrato do jeito que ele está, ou ele não vai. Mas se esse contrato em que ele não pode alterar as cláusulas, ele só pode dizer sim ou não, mas ele não pode discutir as cláusulas. Não pode juntar Meu Deus. Ele não pode pedir para acrescentar nada. Esse tipo de contrato, se tiver, pode estar em letras grandes, ostensivas, mas se tiver uma disposição que seja prejudicial ao consumidor, ele já se torna nula, porque é uma cláusula abusiva. É o fornecedor de serviços, no caso do nosso exemplo aqui de telefonia, se aproveitando de uma posição economicamente muito mais forte para querer impor uma situação desfavorável ao consumidor. E o consumidor se vê necessitado de ter um serviço de telefonia, não pode... Pelo menos voltou meio capenga. Pelo menos teve quase com um rendezvous na Câmara por conta disso. Gregor, nós estamos chegando ao final da entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Com certeza tirou muitas dúvidas dos telespectadores, as minhas também. Eu já há algum tempo já queria fazer um programa sobre direito do consumidor, que eu acho de suma importância. E quero deixar o espaço aberto agora para você fazer as suas considerações finais. Eu agradeço poder ver esse programa e, nesse breve espaço de tempo, poder elucidar algumas questões para os telespectadores. E a mensagem final que eu digo é que nessa época de Natal principalmente, qualquer problema que venha a se ter na compra de um produto, na troca de um produto, mesmo que seja uma situação de dúvida, procure o PROCON, procure um advogado, porque o direito do consumidor está ao lado do consumidor, não do fornecedor, e a gente sabe que as práticas abusivas, elas existem, elas são comuns no nosso dia a dia. Nessa época de Natal, a gente sabe que as lojas ficam assoberbadas e o tratamento acaba ficando pior e os produtos também ficam remexidos e muitas vezes com defeito. Então, deixar essa mensagem para o consumidor, que nessa época de Natal fique esperto e procure os seus direitos. E qualquer coisa, procurar você aonde? No caso, eu vou deixar em aberto, não vou passar o meu contato. Procure advogado de confiança, o PROCON pode ajudar, a Defensoria Pública pode ajudar e qualquer advogado que você já tenha contato, que tenha uma indicação, vai com certeza poder ajudar da melhor forma nesse sentido. Gregor, muito obrigado pela sua participação, um abraço para a Evelise. Entrevistas termina aqui. E semana que vem nos vemos numa próxima atração. Tenham todos uma excelente semana. Um grande abraço e até lá.